quando eu trabalhei já era BTG Pactual, aqui em São Paulo. E o que a gente fez lá foi a implantação de uma plataforma de risco de crédito, né? Em 2013, 2014. Gosto de correr, gosto de jogar futebol, gosto de andar de skate, embora ande muito menos do que eu gostaria, mas de vez em quando ainda ando. Decidi sair para um período sabático, né? Mas que não chegou a durar um ano. Não deu, não. É difícil, né? É difícil. O povo batendo na porta. É muito mais difícil do que eu imaginei, por N motivos. Eu imagino. E aí, beleza? Aqui é o Danilo Frois, eu sou co-host aqui do Black Voices, junto com a Andressa Tavares. Hoje ela não pôde estar presente por uma questão de saúde. Esse é mais um episódio que a gente está gravando aqui do nosso podcast. O Black Voices ele foi criado com o intuito de ser um podcast que fale sobre a atuação de potências negras no mercado de tecnologia e no mercado financeiro. Então, toda semana a gente vai trazer aqui grandes executivos, né, devs e pessoas que estão atuando dentro do mercado financeiro e dentro da área de tecnologia. O nosso podcast faz parte do grupo Let's Media. O Let's Media nasceu lá atrás, né, com o Let's Open, era um podcast apenas de Open Finance, e agora está crescendo, tem Let's Crypto, SOS Bacen e várias outras iniciativas. E o nosso convidado de hoje é o Cristiano Gomes, ele é diretor de tecnologia ali na Raizen, tem uma iniciativa bem interessante para que ele vai falar um pouquinho mais para a gente aqui. Além dele estar lá hoje, ele já passou pelo Bradesco, já passou pelo Itaú e por muitas outras empresas, tanto tendo cargos executivos, mas também por consultorias. É um cara que a gente fala que sempre tem que ser ouvido, porque ele tem bastante coisa para ser falada e ele entende muito bem da área de arquitetura de produtos digitais. E hoje é uma honra a gente estar com a presença dele aqui. E aí, Cris? Danilo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, prazer fazer parte. Estou à disposição, espero poder contribuir e compartilhar um pouco do que eu aprendi por aí. Show, bacana. Eu atuei com o Cris faz cerca de 2 anos atrás, até alguns meses atrás, né, a gente estava ali no Bradesco juntos, e foi uma experiência muito incrível, assim, porque eu já acompanhava ele um tempo atrás e eu sempre quis ter essa experiência de poder atuar com ele. Então foi ele acho que quase 2 anos de bastante aprendizado, de muitas entregas bem interessantes. E agora a gente está em caminhos diferentes e vai ser muito interessante a gente entender o que ele está fazendo ali na Raizen, né? Dentro dos podcasts aqui da Let's Media, a gente tem um certo hábito de, antes de falar sobre a parte técnica, né, a parte mais ali que é o que a gente veio falar, falar um pouquinho sobre a gente, né, sobre o que a gente gosta de fazer, sobre quais são nossos hábitos e tal. E aí eu queria saber quem é o Cris fora do horário de 8 a 5. Claro, eu posso falar. Assim, eu me considero uma pessoa super simples, né? Uma vida super tranquila. Sou casado, tenho 2 filhas. Sou casado com a Pamela. A gente está junto há 23 anos. Desde quando a gente tinha 17 para 18 anos. Caramba. É uma vida. É uma vida, com certeza. Eu já passei mais tempo com ela do que antes de conhecê-la. Então, minha vida tem mais a presença dela do que sem ela. E Manuela, nossa filha mais velha, tem 15 anos. E a mais nova, Esmeralda, completa 6 anos amanhã. Que legal. Então, mas a gente vive uma vida super tranquila. Assim, eu não tenho... não faço nenhuma atividade muito sofisticada, nem nada. Assim, coisas básicas, né? Gosto de correr, gosto de jogar futebol, gosto de andar de skate, embora ande muito menos do que eu gostaria, mas de vez em quando ainda ando, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, né? Essa cicatriz, né, que eu tenho no braço é uma fratura exposta de skate. Caramba. Então, andava... Isso foi quando? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Caramba, faz tempo, então. Faz tempo. Andava muito mais, né? Eu sempre gostei de praticar esportes, mas ainda, né, tento me manter ativo de alguma forma. E mais recentemente, eu comecei a praticar um pouco de tênis com a minha filha, né? Ela pediu para aprender. Estou tentando participar ali para ter uma forma de me manter
ativo e ao mesmo tempo incentivar também, né? Um pouco antes da pandemia ela queria fazer futebol, e aí acabou não rolando, né? A gente ficou um tempo ali sem poder participar dessas atividades em grupo. Depois que a pior passou da pandemia, né? Aí ela decidiu, em vez de fazer o futebol, experimentar o tênis, e eu super incentivei. Gostou? Um pouco mais de um ano. Um abraço para o Márcio Luiz, nosso professor, né? Então, cara, a gente tá gostando bastante, assim. Bacana. Mas é isso, assim, uma vida super tranquila, nada muito sofisticado. Né? Entendi. Muito bom. Eu queria saber de você, agora que você está ali na Raizen, né? É uma experiência talvez um pouco diferente, porque pela sua carreira você já acabou passando por algumas outras empresas com vários papéis diferentes, né? Então, você ali no Brasil estava como superintendente, em outras casas estava com uma experiência diferente. Queria saber como tem sido a experiência de ser agora diretor de tecnologia em uma empresa tão grande, né? Boa pergunta. Acho que fazendo uma avaliação de como é agora, eu sinto que chegar nessa posição foi, na verdade, uma construção. Talvez não planejada, eu não planejei, falar, poxa, agora, lá em 2023, eu quero me tornar um CTO, mas foi muito intencional, né, todo o percurso. Então, eu comecei como estagiário, né, eu sou formado em Ciência da Computação pelo Mackenzie, né? Também. Somos mackenzistas, né? Sou formado em Ciência da Computação pelo Mackenzie, fui aluno bolsista do Mackenzie. Meu primeiro estágio foi numa software house, uma pequena software house. Eles tinham um software de CRM. Depois fui para uma fábrica de software, a TEC, a fábrica de software que era responsável pelo sistema de controle de tráfego aéreo do Brasil. Tinha alguns projetos para o governo e para o serviço militar. Exército, Marinha, Aeronáutica. O sistema de bilhete único de São Paulo, né? Foi desenvolvido lá. E era uma casa muito voltada para software, né? Para técnicas de software, com softwares de missão crítica, né? A preocupação com qualidade, com arquitetura, com design, com processos muito, muito grande desde então. Né? Então, foi uma experiência muito bacana. E aí, depois, migrei para a Accenture, né? Que é uma consultoria no time de arquitetura, um time de tecnologia, muito, apesar de ser arquitetura, né? E a arquitetura é um tema que pode ser, de certa forma, vago, né? Era um time de implementação. Né? Não fazia só o desenho, mas também implementava, né? Construía soluções, construía software. E tive a oportunidade de participar desse time. E dentro da Accenture, como uma consultoria, né? Eu tive a oportunidade de tocar várias indústrias. Né? Então, comecei num grande projeto no Carrefour, muito voltado para integração, arquitetura de integração. Depois do Carrefour, Fleury, Laboratórios Fleury, a arquitetura SOA, automação de processos com BPM, né? A parte web com ASP.NET na época. Depois Comgás, também a mesma pegada. Depois da Comgás, Banco Itaú. E aí comecei a enveredar para o mercado financeiro, né? Acho que depois você cai nele, você fica, né? Exatamente. É uma área, assim, que tem muito investimento, né? Tem um poder de investimento muito grande. É uma área de missão crítica na nossa sociedade. Trata um serviço vital. E, de alguma forma, eu acabei me enveredando, né, para o mercado financeiro. Depois que eu comecei um grande projeto no Itaú, foi o primeiro projeto de tecnologia a juntar Itaú e Unibanco. Né? Eu estava no Itaú quando foi anunciada a fusão com o Unibanco. Que foi algo super... Foi mega assim, complexo, né? Porque eram dois bancos muito grandes já no Brasil. Muito. Era o projeto, talvez, o mais relevante para a Accenture no Brasil. No Brasil, com certeza, talvez na América Latina toda. Muito importante, né? E depois, Banco do Brasil, Sicredi. Banco do Brasil, também um grande programa de transformação. Então, até um tempo atrás, eu fui até uma agência do Banco do Brasil, abri uma conta corrente do Banco do Brasil.
E a pessoa que me atendeu usou a ferramenta na solução que a gente construiu lá em 2011, 2010. E está lá usando ainda. Está funcionando ainda, que prova que, né, investir em uma boa arquitetura, uma boa solução vale a pena. É um bom investimento. E funciona, continua funcionando muito bem até hoje. Mas sempre, né, com desenvolvimento de canais, né, web, mobile, a partir de APIs, integração. Nos grandes bancos tem a questão do mainframe ainda, né? Então, de alguma forma, criar, né, abstrações que a gente consiga não depender tanto, né, e não ficar tão preso às limitações ali de escala e de velocidade, né, da construção do mainframe. E existe muita crítica por trás, né? As pessoas tendem a olhar o legado sempre por uma perspectiva negativa, mas é importante ressaltar que é uma plataforma super estável e com um nível de previsibilidade muito grande, né? Então, a gente tinha, às vezes, os projetos, né, com problemas de estimativa, às vezes errava, atrasava muito. É muito raro, assim, não me lembro de a gente ter tido problemas com entregas do time de mainframe, em nenhuma dessas instituições, né? Agora, quando fala de cloud, né? Exato, essa é uma outra história. Então, é uma plataforma e né, uma plataforma, de modo geral, muito madura. Não só a parte tecnológica, mas também a parte de skills, né, de profissionais que trabalham lá nas organizações, né, nas grandes organizações. Obviamente, são profissionais muito experientes. Então, isso aumenta muito a previsibilidade, né? Talvez não tenha a velocidade e o throughput, né, a vazão que muitas vezes as organizações gostariam, mas não acho que é correto olhar só pelo lado negativo. Sim. E essa sua experiência ali na Accenture foi de quanto tempo? Acho que um pouco mais de 8 anos. Caramba. Bastante tempo. Para mim, bastante tempo. Foi onde eu passei mais tempo. É a empresa onde eu passei mais tempo, até agora. Eu acho que é muito tempo, porque eu fiquei nela... Eu também fiz parte ali da Accenture menos, acho que foi 1 ano e pouco. E, assim, esse ano foi o ano que eu dei um salto assim na carreira. Porque você entra em vários projetos muito grandes, mega difícil. Você tem que aprender ali enquanto faz as suas entregas, né? Então, quando eu atuei nela, eu estava no Open Funds, ali do Santander, e foi um dos que foi entregue antes do prazo, né? Ali na fase 2. E, assim, um tempo que você aprende muito, né? Sim. Então, você, com 8 anos lá, foi um tempo que você aprendeu demais. Então... Muito, muito. Além de ter a oportunidade de aprender, né, nessas diferentes empresas, né, eu pude vivenciar um pouco dessas empresas, óbvio, não como um funcionário, né, mas como um colaborador, né, um prestador de serviços. Conhecer um pouco dessas diferentes empresas, né, dessas diferentes indústrias. Então, Carrefour, entender um pouco do varejo, parte da Comgás, entender um pouco dessa dinâmica, né, de levar gás natural para as residências e para as indústrias, essa perna de energia, né, de recursos naturais. A parte do Fleury, entender como funciona essa dinâmica dos laboratórios, a importância do relacionamento com os médicos. Você acaba aprendendo um pouco. E do mercado financeiro, onde eu passei mais tempo, com certeza aprendi muito. Ainda tenho muito para aprender, mas aprendi muito, né? É realmente uma experiência muito enriquecedora. A gente trabalha com tecnologia, mas a gente não faz só tecnologia, né? A tecnologia acaba sendo uma forma de viabilizar um negócio, né? De trazer levar as organizações para um outro patamar, né? Sempre dentro da Accenture, tipicamente a gente está acaba ficando envolvido em projetos de transformação. Então foi com certeza um aprendizado muito grande. Tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes, né? Nós não fomos contemporâneos na Accenture por pouco, né? Sim. Mas assim, pessoas como você, como eu, né? Passam pela Accenture, né? E é sempre uma troca muito rica, né? E a rigor, quando você olha, né, o que a empresa vende, né? Vende o conhecimento, né? Vende a capacidade de transformação. E poder aprender um pouco disso é muito valioso. Sim, com certeza. E aí eu fui passando nessas empresas, né? Passei pelo Banco do Brasil, depois fui para o Sicredi no Sul, também um projeto de transformação importante nas cooperativas, né? Depois voltei para São Paulo, atuei no Banco BTG Pactual. Caramba. Ele é um banco novo, né, ou não? Quanto tempo ele tem de mercado? Assim? O Pactual, na verdade, ele se transformou, né? Ele era... Não conheço bem a história, mas, salvo engano, existia o Banco Pactual, um banco do Rio de Janeiro,
E aí depois ele Esses houve uma merges, junção e teve ali algumas transformações, né, na organização societária. E ele se transformou no Banco BTG Pactual. E quando eu trabalhei já era BTG Pactual aqui em São Paulo. E o que a gente fez lá foi a implantação de uma plataforma de risco de crédito, né, em 2003, 2014. Legal. E aí depois eu saí, né? Cansou dessa vida da Accenture. Eu saí. Um pouco. Talvez. Cansou, talvez não seja a palavra, mas. Mas eu me sentia pouco desafiado. Eu falo porque a vida de consultor é muito legal, porque você aprende muito, você vai para esses contextos diferentes, mas às vezes parece que falta você ser dono de algo, né? Isso sim, né? Porque no final das contas você está trabalhando em algo que é para o cliente, né? Acho que essa sensação é legítima. Mas o que me incomodava mais era eu sentia que podia ser que podia fazer coisas diferentes ou além do escopo que era esperado, né? Da minha contribuição. Eu era uma pessoa num time de arquitetura, então esperava-se que eu cuidasse, né, da arquitetura, da construção de produtos de software. Entregar desenho, código. Exato. E eu achava que podia participar de discussões, decisões, de atribuições mais amplas, para além do escopo de uma pessoa tradicional de tecnologia. Né? Achava que podia aprender e fazer coisas diferentes. E também, a Accenture é uma empresa incrível, muito bem organizada, muito madura. Então, eu acordava de manhã, pegava o computador da Accenture, entrava no carro da Accenture, ia para o projeto, trabalhava, voltava para casa e repetia isso. E a bem da verdade, sou muito grato, aprendi muito, evoluí muito na carreira. Então, comecei como estagiário, depois analista, consultor, gerente, estava me preparando para gerente sênior. E eu sentia que, poxa, sabe, acho que posso me desafiar e aprender coisas diferentes. E acabou aparecendo uma oportunidade de ir para uma startup. Eles estavam construindo um escritório aqui em São Paulo. Já existiam, né, na Califórnia e na Europa. Queriam um escritório aqui em São Paulo. E aí um amigo em comum fez a ponte lá com um dos diretores dessa empresa e eu assumi a posição, né? Eu fui o líder de serviços, de implementação, né? E também de pré-vendas. Então, já começou a aumentar um pouco o escopo. Né? Então, participava do processo de vendas ali, entendi um pouco mais dessa dinâmica. Né? Tinha um relacionamento com pessoas que estavam além do escopo de tecnologia. Então, falava muito com as pessoas da gestão, com as pessoas de marketing, as pessoas da operação, do dia a dia ali, né, de e-commerce, que era um tema que eu não tinha experiência, não tinha contato, e a Accenture tinha pouca penetração nesse mercado, né, do varejo tradicional. Né? Então, pude trabalhar com o pessoal da B2W, na Submarino, Americanas, a galera da Riachuelo, o pessoal da Arezzo. Não vou falar todas, eu vou esquecer algum aqui. Mas foram bastante empresas. Muitas empresas, começando do zero uma operação. Né? Então, eu fazia desde preparar e desenhar estratégia de marketing para uma empresa que ninguém conhecia aqui no Brasil, até mostrar para o time técnico como é que funcionava a ferramenta, fazer as adaptações no produto para a nossa realidade, no mercado brasileiro, acompanhar a operação. Né? Então, Black Friday estava lá junto com o pessoal da B2W. Lá no NOC, né, para ver se não vai cair. Exato, né, meia-noite, né, ver aquele o boom lá de acessos. E de novo, né, foi uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista de experiência, de conhecimento, né. E aí fiquei lá 3 anos. Depois de 3 anos, aí recebi um convite para me juntar ao Santander como líder de arquitetura digital e arquitetura corporativa. Voltou, né? Voltei para o mercado financeiro, dessa vez como um funcionário, né, um colaborador do Santander, a convite do Richard Silva, né, um grande amigo. Hoje ele é o CISO do Santander, né, o chefe de segurança da informação. Só isso, né? Na época ele era CTO, agora é CISO. Uma pessoa incrível, aprendi muito com ele, aprendo até hoje. Ele também foi da... Também foi Accenture. Também foi Accenture. Então, assim,
eu fui, no final das contas, reagindo às oportunidades, mas tendo como pano de fundo sempre a preocupação em ganhar relevância. Né? Então, sempre, se eu enxergasse uma oportunidade de me tornar mais relevante, tanto para a organização onde eu estava ou para o mercado, né? Esse balanço eu acho importante, eu buscava avançar. Então, fiquei um pouco mais de 3 anos no Santander também. A gente fez muita coisa bacana. Era um time de arquitetura muito ativo. Acho que quando você chegou, eu tinha acabado de sair. E o que você comentou me deixa muito feliz, né? Porque a gente, de fato, teve uma preocupação muito grande com a parte de Open Finance. Era um tema que eu tocava. Então, a gente desenhou a arquitetura, a gente implementou, fez alguns pilotos, né, para testar a tecnologia, testar o modelo, né? Como é que é um produto funcionando baseado em APIs, qual que é o impacto disso no nosso dia a dia, na nossa operação, quais são as preocupações que a gente tem que ter do ponto de vista de segurança, né, de disponibilidade. Né? Então, tem uma série de preocupações importantes que a gente antecipou, né? Muito por orientação também do Marino Aguiar, que era nosso CIO. Né? Hoje, salvo engano, ele tá na XP. Então, isso é um ponto que eu já vi algumas pessoas falando no mercado, que o Santander teve um Open Finance que deu muito certo, porque ele já teve uma experiência prévia lá do Open Finance do Reino Unido, da Europa. Isso. A gente trocou muita figurinha com a galera. Né? Era uma dinâmica diferente, mas a gente falou muito com eles. Né? Então, e o Santander tem, né, essa vantagem que ele é um banco global. Né? Então, existe o Santander na Europa, na zona do euro, existe o Santander em UK, né, no Reino Unido, e lá o Open Finance já era um tema, já era uma realidade. Inclusive, o Open Finance do Brasil usou como principal referência o Open Finance do Reino Unido. O PSD2, né? Isso. E aí uma parte também e um pouco do Open Finance da Austrália, né? Mas que também é uma derivada ali né? Faz parte ali do Reino Unido como um todo. Né? Então, essas experiências nos serviram como um pouco de caminho das pedras. Né? Falou, poxa, vai por aqui, toma cuidado com isso aqui funcionou, isso aqui não está funcionando. Então, a gente tentou incorporar e antecipar essas preocupações na nossa operação, na nossa arquitetura. Então, na primeira fase, a gente entrou com o escopo completo, e na segunda fase, eu já tinha saído, mas a fundação que a gente construiu era tão saudável e tão bem organizada que eu tinha certeza que a gente ia fazer um bom trabalho também. Equilibrando, né, velocidade, custo, disponibilidade, um trabalho de arquitetura. Né? Então, você vê que o time de arquitetura não é o que tipicamente acontece, mas ele pode sim cuidar de grandes implementações e pode dar muito certo. Né? Então, o Open Finance é um exemplo. A reconstrução do Santander Esfera, né, que é a plataforma de fidelidade, foi o time de arquitetura que tocou também. Então, tem muita gente que fala que a arquitetura é só PowerPoint, né? A gente estava lá para mostrar que não é bem assim. Sim. Então, dá para fazer muita coisa. Sim. Né? Esses dias eu estava no evento, acho que foi no APIX, e aí eu escutei uma frase do Marcelo Clara que eu achei bem interessante, falando que hoje o mercado, muito por essa parte de risco, né, de o crédito estar um pouco mais caro, ele está indo por um caminho de que quando alguma demanda sai de uma área de business, antigamente a gente tinha um time de implementação que ficava fazendo ali teste, né, faz ali hipótese e use cases para ver se aquela hipótese ela é ou não válida. Só que como o crédito está caro, você não pode fazer tantas POCs assim. Então, o time a arquitetura acaba ganhando uma força muito maior, porque antes de você ficar fazendo o teste, você vai ter que entender se aquela ideia ali ela para de pé em termos técnicos. Né? Então, hoje, eu acho que nesses últimos, talvez, 5 anos, os times de arquitetura eles estão ganhando um espaço muito maior no mercado. Né? Com certeza. Eu vejo o time de arquitetura muito bem posicionado para ajudar, né, os times, principalmente quando a gente está falando de organizações voltadas a produtos digitais. Né? Vejo isso de forma muito clara. Assim, né? Por exemplo, você pegar... hoje existe essa diferença, né, entre Product Discovery e Product Delivery. Então, o time que está trabalhando para entender se aquilo faz sentido
né? Tentando encontrar a coisa certa a ser feita, e depois o time de delivery, né? O time que vai construir aquilo da maneira adequada, né? Da forma certa. Primeiro, entender o que é certo a ser feito, depois fazer da forma certa. E eu acho que o time de arquitetura é um time que tipicamente estuda muito, que está conectado com o que há de novidades, né? Então, é um time muito bem posicionado para fazer essas provocações para o negócio, para trazer essas novidades, né? Para, de repente, trazer ali uma provocação, tipo, olha, isso não era possível, mas com essa tecnologia isso passa a ser possível. Trazer as referências, né? Então, usar o poder de comunidade. Então, com certeza, eu acho que tem... As organizações que conseguem ter um time de arquitetura, né? Bem organizado, times com pessoas que são hands-on, né? Com uma mão na massa, com certeza vão se beneficiar, tendem a se beneficiar, né? Essa, pelo menos, é a minha opinião. E pela minha experiência, né, sempre que eu encontro times de arquitetura, ou não necessariamente debaixo desse rótulo de arquitetura, mas times de liderança técnica, né, que são pessoas, né, mão na massa ali, e que têm essa conexão com o negócio, que talvez seja a parte mais difícil, ter essa abertura com o negócio para falar de tecnologia, né, fazer essas provocações, de ter um lugar na mesa, mas não só ter um lugar na mesa, ter voz, né, para poder se posicionar, contrapor, expor. Então, isso é importante. Sim, com certeza. Mas é um pouco disso. E aí, para não dar uma de Ariano Suassuna, então, arrodeando, voltando no ponto. Depois do Santander, Depois do Santander, eu tive a oportunidade de me juntar à ThoughtWorks, né? Legal. Que era uma consultoria. Empresa, né? Era uma empresa, uma consultoria que eu acompanhava, sempre me acompanhou. Ao longo da minha carreira toda, né, as pessoas da ThoughtWorks, né, então até hoje tem 2 pessoas lá que são signatárias do Manifesto Ágil, né, então a proposição do modelo de microserviços foi feita por uma pessoa da ThoughtWorks, agora a gente está falando muito do Data Mesh, feita por uma pessoa da ThoughtWorks, infraestrutura como código, aí tem o Paulo Caroli lá com Lean Inception, também uma pessoa da ThoughtWorks, né? Backstage, assim, tem muita coisa bacana, né? Sim. Muita coisa bacana. Essas, né, as técnicas, né, os conceitos, as ferramentas também, né? Selenium, né? Todo mundo usa, muita gente usa. Para fazer uns crawler da vida. Exatamente, né? Diga-se de passagem. Então tem muita, né? Assim, a contribuição para a comunidade e para a tecnologia como um todo, das pessoas da ThoughtWorks sempre me inspiraram muito, né? E a personalidades como o Martin Fowler, né? A Rebecca Parsons, assim, são realmente grandes influências, né? Sempre foram para mim. Aí tive a oportunidade de me juntar como um tech principal, né? Um diretor de tecnologia. E foi incrível, assim, foi uma experiência incrível. É uma empresa realmente muito diferenciada, com uma preocupação, né? É uma organização de cultivo de pessoas, né? Se preocupa com as pessoas. Obviamente, né? Tem seus desafios, mas, assim, de longe, a empresa mais conectada e preocupada, uma preocupação legítima com as pessoas, né? Apesar de ter passado, eu fiquei lá só 6 meses, né? Mas foi uma experiência, assim, muito valiosa para mim. Eu guardo com muito carinho. E aí recebi um convite, né? Para ir para o Bradesco. Era um desafio, uma nova área que estava se organizando, com a missão de levar, né, de cuidar da experiência do cliente numa pegada, né, do mundo digital, né, conectado com canais. O tema de Open Finance ia ficar com essa área. E aí fui chamado para liderar o time de plataformas, né, e ecossistemas. Plataformas, os produtos digitais internos, e ecossistemas a partir de APIs, né, Open Finance, numa situação, assim, bem desafiada, né? Então, era uma implementação que vinha ali com alguns problemas, tal, mas a gente precisava fazer uma espécie de recuperação ali. E acho que a gente conseguiu, né? Assim, a gente pode debater se foi melhor ou pior, mas o fato é que a gente conseguiu colocar, né, o Open Finance dentro do Bradesco nos eixos, né? Ganharam aí uns 4 prêmios, alguns prêmios, né? Que logo que eu cheguei, se eu dissesse que a gente vai ganhar um prêmio ano que vem como a melhor plataforma de Open Finance, as pessoas com certeza iam duvidar da minha sanidade. Isso aí. É difícil fazer isso, né? Muda tudo, né? Quase. E no Bradesco, a gente, assim, tudo é muito grande, né? A organização é muito grande, é uma organização muito madura, né? Então, times de crédito
gigantes, times de CRM gigantes, times de canais gigantes, né? Então, garantir que está todo mundo andando na mesma direção, com as mesmas preocupações, né? E alinhadas para o mesmo objetivo, não é trivial, né? Só para ter uma ideia, acho que em pico chegou a ter 600 pessoas trabalhando no Open Finance, né? Caramba. Muitas organizações não têm 600 pessoas, né? Não, e fora que isso é muito difícil fazer com que essas pessoas todas pensem de uma forma igual ali, né? Ter objetivos macro, né? Que guiem o time. É algo difícil, né? E você vindo de é uma organização que tem uma cultura muito forte, né? São pessoas que, assim, as pessoas literalmente nascem no Bradesco. Até há pouco tempo o Bradesco tinha um hospital, né? Que era aí tem a Fundação Bradesco, né? Que é a escola. Depois a pessoa trabalha no Bradesco. Sim. Então tinha pessoas que se conheciam lá desde a época de Fundação Bradesco, trabalhando juntas ali. E isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, cria algumas dificuldades para quem vem de fora, né? Então, vir de fora, num contexto tão desafiador e conseguir, né, de uma forma ou de outra, trazer um impacto positivo, assim, foi uma experiência incrível. Então, para mim, isso para mim, no final do dia, é também sucesso. E tive a oportunidade de levar algumas pessoas, né, que eu queria ter no time. Eu, uma delas. Você, por exemplo, né? Uma pena que... Não sei se é uma pena, né? Acho que é natural. A gente precisa... Como eu falei, né? Eu sempre olho para a minha atuação numa perspectiva de relevância. E eu entendia que o meu momento de relevância dentro do Bradesco tinha chegado ao fim depois de 3 anos e pouco. Eu de fato, entendi que era melhor ir para um novo desafio. E aí decidi sair para um período sabático, né? Mas que não chegou a durar um ano. Não chegou a durar um ano. Não deu, não. É difícil, É né? difícil. É muito mais difícil do que eu imaginei, por N motivos. Eu imagino. E aí eu já vinha conversando, né, com o pessoal da Raizen. E aí aceitei o desafio de me juntar ao grupo para liderar uma iniciativa de serviços financeiros dentro da Raizen, né, como uma posição de CTO, um líder de tecnologia, né, para uma nova unidade ali que vai explorar oportunidades de serviços financeiros dentro do ecossistema da Raizen. Serviços financeiros? Como assim, né? Acho Exato. Que é um ponto agora por quê, que a gente né? tem Por que será? Né? Então, e aí, acho que toda essa bagagem do mercado financeiro que eu adquiri e essa na conexão com a tecnologia, né, com desenvolvimento, eu acho que de uma forma ou de outra eu construí a imagem de ser uma pessoa conectada com novos temas, né, com novas tecnologias. Acho que isso advogou a meu favor também. E não só a novidade pela novidade, mas a novidade, né, bem aplicada e de forma efetiva, com resultado. Essa proximidade, né, com o negócio, né, conseguir levar, né, tantas pessoas para um mesmo caminho, trazer esse alinhamento, com certeza é um diferencial. E acho que é um pouco dessa construção que me levou até a Raizen, né? Então, com certeza não foi planejado, mas eu sempre fui muito intencional nessa direção. Era algo que eu sempre quis. Tá sempre indo ali para frente, né? Como você diz, né? Para frente. Exato, para frente. Eu sempre quis, né, atuar nessa posição de liderança de tecnologia. Então, obviamente, né, me preparei para isso, né? Mas dizer que eu quero como objetivo, nunca coloquei isso como uma, sabe? Eu entendia que seria natural, em algum momento eu teria, se eu me mantivesse relevante por tempo suficiente, a porta ia se abrir em algum momento e eu ia poder decidir se era o momento ou não. E acho que as coisas casaram muito bem. E é um momento muito, muito bacana, né? Eu vejo o CTO como uma responsabilidade importante de conectar, né, a estratégia, a autogestão com a execução de tecnologia. E não é trivial. Eu acho que a experiência que eu consegui adquirir nos últimos anos me prepararam melhor para isso, né? Obviamente que com certeza eu tenho muito a aprender, mas me sinto muito preparado para os desafios que eu tenho. E vejo isso, apesar de estar um pouco mais de 2 meses agora, já consigo, né,
ver os impactos, né, dessa atuação, na forma de trabalhar, na forma de organizar os times, na forma de conectar a tecnologia com o negócio. Não é trivial, né? Parece simples, né? Todo mundo fala tem que alinhar a tecnologia com o negócio, mas na prática fazer isso é mais difícil do que parece, né? Sim. Fora que para achar pessoas dentro do mercado que façam isso é super difícil. Você acha sempre alguém que é muito técnico, que sabe fazer um código excelente, que entrega rápido, ou um cara que tem aquela visão ali de como o produto tem que ser feito, de como a experiência dele ela tem que ser. E achar um cara que faz ambas coisas, mesmo para um time que vai ficar abaixo de você, é algo super difícil. Exato, né? Não é trivial. Aí você fazer essa interpretação, né? Tudo bem. E muitas vezes é um exercício de mão dupla, né? Muitas vezes também o time de negócio não tem isso muito claro, né? Então, fazer esse exercício de deixar isso explícito, né? Então, qual é o nosso objetivo de negócio? O que a gente quer resolver aqui no final do dia? E aí você começa a fazer um desdobramento para a organização, né? Fala, poxa, mas o que eu estou fazendo está conectado com isso aqui? E ter também coragem, né? Para dizer, olha, o que a gente está fazendo aqui realmente não está contribuindo para os nossos objetivos. Vamos parar de fazer? Vamos repactuar isso aqui e dizer que hoje não faz mais sentido para a gente fazer isso? E vamos colocar essa energia, né, para outra direção, conectada com o que a gente quer fazer? E a gente faz... E é um pouco do papel da liderança, dar essa clareza e levar energia para os times para executar, né, de forma clara os objetivos. E eu falo isso com os meus... são os meus pares, né? Os CEOs, o COO, a CPO, a líder de produtos, né? A gente precisa ter foco. E foco não é dizer não para as coisas ruins, né? Para as ideias ruins. Foco é dizer não para as boas ideias, Sim. mas que não vão contribuir para o que a gente quer fazer naquele momento, né? E exige disciplina, não é trivial, né? Não é trivial. Boa frase essa. Então você precisa ter isso, né? Senão você não consegue operar de forma fluida. A cada ideia que se apresenta, se você torna aquilo uma distração, com certeza os seus principais objetivos vão sofrer, né? Ou vão ser alcançados no horizonte mais longo do que poderiam, né? Então, e aí um pouco disso, né? E aí o papel da líder, eu me vejo nessa responsabilidade, né, de interpretar os objetivos estratégicos e aí olhar para a nossa organização e entender, olha, a nossa topologia está desenhada de uma forma que vai favorecer ou que vai dificultar alcançar os objetivos. E se a gente entende que não está no modelo ideal, promover as mudanças, né? Eu conversei durante meu período sabático, né, de só 3 meses. Mas foi. Mas foi. Com uma grande referência para mim, que é o Giancarlo Bonancé, um executivo da Accenture. E aí, assim, foi ele que me contratou na Accenture. Foi meu líder na Accenture durante um bom tempo. E ele... É incrível, né? Algumas pessoas realmente conseguem marcar e comunicar de forma muito explícita alguns conceitos que são sofisticados, né? Que a gente talvez tenha dificuldade de materializar em palavras. Ele falou, Cris, você é um cara que tem muita coragem intelectual. Caramba. Porque não é só ter o conhecimento, né? Tem que ter a coragem também de aplicar. E muitas vezes é um exercício de fé mesmo, né? Sim. Porque você precisa crer para ver acontecer, né? E a maioria das pessoas é o contrário. É ver para crer, né? Só que... Isso é algo até meio assim, a gente vê isso até em uma instância um pouco mais básica, né? Quando a gente faz o meu código, a gente faz ele aqui na máquina e a gente vê que ele deu certo. Só que quando a gente empurra isso para um ambiente ali de produção que tem gente usando mesmo de verdade, você tem riscos ali, né? Só que para que as estratégias deem certo, você tem que estar aberto a riscos, né? Você tem que ter fé que vai dar certo. Né? Com certeza. E eu acho que as organizações, de modo geral, foram se organizando para previsibilidade. E é exatamente o que a gente não tem hoje, né? Eu vejo muitos times perdendo muito tempo tentando criar uma estimativa. Muitas vezes você perde mais tempo no planejamento tentando acertar ali, cravar uma data, uma semana de entrega,
do que de fato entendendo o problema, se aprofundando no problema, entendendo se aquele é o problema certo a ser resolvido. Sim. A gente vê isso eu vejo isso o tempo todo. Às vezes os times estão resolvendo o problema que nem deveria ser resolvido. Não é esse o problema que a gente deveria resolver. E a gente precisa ter coragem para repactuar isso, né? Sim, com certeza. Por exemplo, se chegar num time e falar, um time de produto, você fala, olha, como é que você mede o sucesso? Como é que você sabe que o produto está funcionando do jeito que deveria? Se o time tem dificuldade de responder isso, essa é a coisa mais importante que deveria. E muitas vezes a sensação que dá é que o time está fazendo aquilo porque alguém disse que tem que fazer. E não houve um embate intelectual no sentido de entender, olha, tá, mas a gente vai resolver isso, mas qual o propósito? Por que a gente quer resolver isso? E como é que eu sei que eu resolvi esse problema? Né? Mais do que... E aí, isso é um ponto... Eu bati muito nessa tecla no Bradesco e foi fundamental, e tenho batido muito nessa tecla hoje na Raizen, porque a gente precisa tirar as percepções da mesa, né? A gente falava bastante de performance, né? Essa era uma discussão que a gente tinha o tempo todo. Até que a própria Carol, né, a nossa diretora, falou performance é experiência. Porque impacta diretamente na experiência do cliente. E às vezes a gente não tem uma forma estruturada, intencional de cuidar da performance. Né? E de ver isso também, né? Porque às vezes a gente olha ali que o aplicativo está lento, mas como a gente explica isso, né? Porque existem formas técnicas de a gente provar que isso é uma coisa ruim, né? A gente tem ali métricas que são utilizadas dentro do mercado e tal, mas como a gente pega esse dado técnico, né, que são ali gráficos e traz isso para né? então é muito difícil, né? E você precisa ter essa coragem, né, de falar, pessoal, vamos a gente entende como um time que isso é importante. A gente entende. Faz sentido a gente fazer isso? Faz sentido. Vamos incorporar no nosso dia a dia, mesmo que a gente no primeiro momento tenha dificuldade, né? Mas se a gente acredita que aquilo faz sentido, tem valor, a gente deveria fazer, né? É um compromisso que os times deveriam assumir. E eu sempre incentivo isso, né? Performance, por exemplo. Se você fica só baseado em percepção, o que é lento para você pode não ser para mim. Se eu estou num momento de ansiedade, né? 1 segundo pode ser muito, né? Então, é importante ter métricas, né? Porque senão a gente fica sempre fazendo o melhor o melhor possível, né? Sempre o melhor possível. E isso hoje em dia não é suficiente fazer só o melhor possível, né? Então, por exemplo, performance. Não sei quanto é o ideal. Poxa, pega uma referência. O Google tem vários estudos sobre isso, Facebook, as empresas que têm, né, aplicativos que as pessoas usam de forma massificada têm vários estudos sobre isso. Traz uma métrica dessa. Ou então tem uma API. Eu não sei qual que é uma performance bacana para uma API. Olha o Open Finance. O Open Finance tem uma referência de padrão, né? É um começo, uso, exatamente. Né? É um baita caso de uso. Então, acho que essa preocupação é relevante, né? E a gente precisa incorporar isso. Então, o que é performance? Né? O que é o bom da performance? Até 3 segundos, 5 segundos, tempo de resposta? Não sei. Vai depender de cada produto. Mas ter uma referência, né? Sim. E a gente poder acompanhar aquilo, né? Então, poxa, o produto está entregando a performance que deveria entregar. E aí, se alguém falar que está lento, fala, não está lento. Está dentro do que a gente entendeu que era ideal. Ou então, está fora. Então, se está fora, o time tem que investir energia ali para trazer para dentro, exatamente, para trazer para dentro do padrão, né? E isso é importante. A gente fala no performance, por exemplo, é uma característica. Você falou de arquitetura, né? É uma característica de arquitetura. Mas se você pega o backlog dos times de produto, de modo geral, isso é assim, batata. Sempre que eu pergunto isso, na veia. Poxa, performance é importante? Todo mundo fala que é importante. Resiliência, disponibilidade é importante? É importante. Aí você fala, poxa, me mostra as histórias de performance do produto. Me mostra as histórias de resiliência. Me mostra as histórias de segurança. Feature, botão novo. Exato. E a arquitetura está lá, né? O produto tem performance, né? Todo produto tem performance. Todo produto tem segurança. Todo produto tem disponibilidade. Em algum nível. É papel do time técnico, da liderança técnica, da arquitetura, né? Muitas vezes o papel da pessoa de arquitetura é desempenhado pelo tech lead, pela pessoa líder de tecnologia, pela tech lead. É papel dessa pessoa cuidar disso, né? A arquitetura está sempre lá. E se ela não está sendo cuidada de forma intencional, é provável que ela esteja mal, né? Esteja mal. Então, acho que esse é um pouco de...
quando eu falo de clareza, né, trazer clareza, né, objetividade, é um pouco disso, né? Fazer essas provocações para o time. E, de modo geral, os times reagem bem. Eles reconhecem que é importante, reconhecem que precisam avançar sobre esses temas. E é papel da liderança, né, incentivar e criar os caminhos para que essa transformação aconteça. Né? Com certeza. E tem que ter esse senso crítico é importante. Né? Olhar para um tema e falar, poxa, isso aqui não está bacana. E aí ter a coragem, né, de falar, poxa, pessoal, a gente entende como um time que a melhor forma de fazer isso aqui é essa. Tem que dar um passo atrás, né? Exato. E ter a coragem para fazer. Aí, de novo, né, juntar o conhecimento com a capacidade de execução. Né? Bacana. Você falou de Open Finance, acho que é um assunto que a gente pode entrar aqui um pouco mais, porque se a gente para e pensa, né, a gente só está aqui hoje exatamente por ele, né? Porque quando teve ali a Acta Podcast que a gente fez também há um tempo atrás, ele tinha um foco ali pro Open Finance e foi um certo movimento que fez com que o Brasil ficasse em uma evidência, né? Porque hoje a gente está vendo que outros países estão utilizando ali o Pix e algumas outras coisas que estão vindo junto ali com o Open Finance, né? Como base para que eles possam criar os seus Pixes e outras coisas. Então, eu queria entender como é a sua visão em cima do Open Finance, de como ele foi feito no Brasil, se tinha alguma coisa que podia ter sido feito diferente, se dentro ali da Razer você vai ter alguma iniciativa que encosta aqui no Open Finance, e se a gente pode saber disso também, né? se é algo que deu certo também, que a gente não sabe se deu certo ainda. Não, né? não posso falar. Eu tenho assim, eu sou tenho uma opinião super positiva, sou otimista com relação ao Open Finance. Eu acho que o Open Finance do Brasil é um sucesso. Eu sempre falo isso, né? A gente não pode perder de perspectiva que o Open Finance ele foi construído no meio de uma pandemia, né? Grande parte da implementação aconteceu durante a pandemia, num modelo onde as pessoas estavam trabalhando de forma remota. Todo mundo de máscara, com tique presencial. Exatamente. A gente esquece rápido, mas é importante lembrar isso. Teve um sacrifício de muitas pessoas, né? Diferente do Pix, que ele era um arranjo, né, onde o Banco Central representava, né, como uma topologia centralizada o produto, compartilhou os protocolos, né, e os contratos, e cada organização ia para dentro de casa, né, para implementar a sua parte do Pix. O Open Finance não, ele não tem esse componente centralizado, né? Então cada casa falando com as outras, todo mundo falando com todo mundo. E as definições de como isso deveria acontecer também sendo definidas em conjunto. Então é tudo colaborativo, né? Teve uma participação muito, muito grande das pessoas, né? E a gente, né, pode reclamar, existe muita crítica por trás desse modelo, mas funcionou, né? E os grandes bancos, né, por serem os bancos obrigados a participar desde o primeiro momento, foram, de fato, os responsáveis por tornar isso uma realidade no primeiro momento, né? De fazer as definições, e de construir, né, as implementações, de dar vida, né, às estruturas ali de suporte. Então, isso tudo é importante de lembrar, né? E a gente fala, e acho que é importante trazer esse aspecto, falar sobre as pessoas, porque eu sempre falo isso, e eu acho super importante, né? Uma coisa é você ter um escritório em casa, né? As pessoas falam de home office, né? Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas teve que se adaptar, né, de uma forma ou de outra, adaptar a sua realidade, a sua rotina, o seu ambiente né, o seu ambiente familiar para continuar trabalhando, né? E isso traz uma série de desafios, né? Muitas vezes uma questão de espaço, de ambiente, de barulho, de atenção. Muitas pessoas têm filhos, né? Ou têm, enfim. N coisas que podem acontecer. Coisas, exatamente. Então, acho que esse é um aspecto importante que a gente não pode esquecer. As pessoas. E olhando para a implementação em si, é também um sucesso, porque quando a gente compara com as nossas próprias referências, né, a gente fez muito mais do ponto de vista de escopo. O escopo de APIs é muito mais amplo e em muito menos tempo, né? O tempo de implementação foi super reduzido. Acho que até reduzido demais, né? Tanto é que depois a gente teve que usar ali o
mecanismo do freio de arrumação, né? Uhum. Que é o backlog ficou estacionado por um tempo para que as coisas pudessem entrar ali num patamar de estabilidade operacional minimamente adequado, né? Então, Faz sentido. eu acredito que é um sucesso, né? Agora, como resultados, né? Eu acho que ainda está muito no começo, né? Muito incipiente. Eu acho que teve assim como no Reino Unido, né? A gente ouvia, né, o conceito do DRIP, que é o Data Rich, Insight Poor, né? Que é muito dado, né? Rico em dados, mas pobre de insights. Uhum. Eu acho que ainda é a realidade para a maioria das instituições, né? Uhum. E eu volto a falar um pouco sobre isso, só para completar. Open Finance é com certeza um tema que a gente está olhando, né, dentro da Raizen, né, na unidade de serviços financeiros, e a gente quer sim se apropriar dessa estrutura para melhorar a nossa capacidade de oferta, né, entendimento dos nossos clientes, para, obviamente, levar sempre a melhor oferta para os nossos parceiros e nossos clientes, né? E a gente vê o Open Finance como um componente fundamental na construção dessa proposição de valor. Então, a gente vai de uma forma ou de outra ter um envolvimento com o Open Finance, com certeza. Uhum. E tem também um ponto que eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, que a gente fala que quando a gente olha para o Open Finance para falar se ele deu certo ou não, a gente pensa muito no ponto de vista se tem gente usando ele e se as empresas que estão dentro hoje, elas conseguem tirar algum valor dele. Eu acho que esse processo é um processo que não é rápido, né? Porque se a gente pensa que o estabelecimento de um Open Finance é meio que você criar um ecossistema que a gente ainda não tinha antes, então a gente está criando ali um campo fértil, mas para que as empresas possam utilizar isso para poder achar algum valor, e isso leva anos, né? Eu já tenho visto alguns casos de uso de alguns bancos que eles mostram o saldo que a gente tem em alguma conta diferente sem que a gente peça isso, então isso já ajuda, mas assim, esse ano eu já vi alguns casos de uso bem assim, legais, né? Eu vi que o Banco BV ele fez de uma forma que você faz, uma vez que você dá o consentimento dentro de uma jornada de crédito, ele já aumenta aquele limite que você pode ter de crédito e tal. Então, acho que quanto mais empresas entrarem nisso, né, então a gente vai ter aí esses bancos menores entrando e empresas também que não são 100% da área financeira, aí sim que vão aparecer algumas coisas, né? Alguns casos de uso que sejam mais interessantes e que façam com que o Open Finance cresça, né? Eu tenho visto muita gente falando ainda que tem medo dele. Essa semana eu vi lá no Twitter alguém falando com alguma influencer assim que fala dessa parte assim de dados financeiros e tá falando, eu olho os bancos falando de Open Finance, eu tenho medo, acho que isso daí tem alguma coisa por trás, eles querem fazer alguma coisa errada com esses dados, e assim, as pessoas ainda não entendem para que o Open Finance serve, né? A gente sabe porque a gente estava lá, a gente fez ele, a gente entendeu aqueles caminhos que ele estava indo e a gente fez testes também, né? Então a gente até hoje acaba usando ele porque a gente sabe como ele foi feito. Mas eu vejo muitas pessoas que têm medo dele ainda. Com certeza. Enfim, acho que o nome em si, o Pix tem esse apelido, né? Acho que fica mais palatável, fica mais fácil, né, para as pessoas se identificarem ali e tal. Open Finance, acho que o nome em inglês acho que já é um problema, na minha opinião. Limita e dificulta para uma parcela importante da população, cria de certa forma uma barreira. Mas eu acho que não é um bloqueio, dificulta, mas não bloqueia. Agora, acho que cabe às instituições construírem, né, os produtos e serviços usando o Open Finance e o mais importante, né, mostrar para o cliente, né, os benefícios que ele tem por compartilhar o consentimento, né? Acho que esses casos de uso mais transacionais, né? Então, por exemplo, por exemplo, você falou do crédito, né? Eu vou pedir um empréstimo e aí, poxa, de repente eu tomei uma negativa e o banco fala, olha, se você compartilhar seus dados,
eu posso fazer uma nova análise e de repente você consegue. Ou então, seu crédito foi aprovado, mas se você compartilhar os seus dados, talvez a gente consiga melhorar essa taxa ou aumentar o valor que você pode pegar ou alongar o prazo, enfim, Faz mais melhorar as sentido para a condições. pessoa, né? Acho que esse transacional é mais natural e eu acho que quando a pessoa está nessa missão, poxa, eu preciso acessar, pegar essa grana, ela vai fazer o que tiver que fazer, né? A gente tem até acompanha alguns testes nesse sentido e mostra que as pessoas, quando elas precisam, né, acessar um empréstimo, por exemplo, elas vão compartilhar o seu dado ali, sem ter muita preocupação do que vai ser feito com aquele dado depois. Mas é só pensar, né, que quando a gente acessa o aplicativo do banco, a gente acessa para algo assim, não é um aplicativo que a gente abre como se fosse alguma rede social para tipo ficar andando nele. Pra ficar dando scroll no extrato, né? Você vai lá porque não, se eu fizer isso daí eu choro, pô. No extrato é bem triste, né? Mas a gente usa aplicativo de banco para alguma coisa. Então eu entro nele para poder fazer um Pix, eu entro nele porque eu preciso ver o saldo, porque eu vou ter uma compra que eu vou fazer hoje. Então, se você tem aí o Open Finance dentro dessas ações que a gente faz, né, acaba tendo muito mais valor, né? Acho que é por isso, né? É um pouco disso. É importante que o cliente perceba a vantagem, mas mais do que isso, né? Imagina o seguinte: você deu consentimento, compartilhou o dado, legal. Imagina que de repente chegou uma mensagem para você, ou você abriu o aplicativo e está lá falando: olha, tem uma conta que vai fechar e você não tem o saldo. Você já quer antecipar aqui, né, fazer um pagamento antecipado e a gente tem uma condição especial para você? Perfeito. Né? Ou então, olha, eu vi que você tem uma conta num outro banco que está sem saldo e tem um débito automático lá. Você não quer trazer esse débito para cá? Né? Fazer a portabilidade. Então, poxa, Danilo, você compartilhou os dados comigo, eu vi que você tem lá um crédito imobiliário ou um financiamento de veículo e a taxa é 10. Eu consigo fazer para você aqui taxa 9, taxa 8, taxa 5, taxa 1, taxa 0, né? Pelo relacionamento que você tem, faço taxa 0 para você. Você não quer trazer para cá? Um sonho. Então, exato. Mas essa dinâmica precisa começar a acontecer. Com certeza. E aí acho que o cliente vai começar a perceber mais, né? É importante lembrar, né? Eu sempre falava isso quando estava no Santander e depois no Bradesco, que o consentimento ele expira, né? Quando o cliente autoriza o compartilhamento de dados, tem um prazo, né? Geralmente é até 12 meses, salvo engano. E depois desses 12 meses, se o cliente achar que não fez sentido, ele não vai compartilhar de novo. Então é importante, ao longo do tempo, né, as instituições irem mostrando o valor, né? Falar, olha, tem uma ação aqui que eu estou tomando de forma proativa, porque agora eu tenho acesso às suas informações e eu estou cuidando do seu dinheiro para você, estou te ajudando a cuidar do seu dinheiro. E falando, olha, isso aqui, essa ação só foi possível graças ao Open Finance. Precisa acontecer esse reforço ao longo do tempo, porque 12 meses depois, se alguém vai falar, poxa, renova o Open Finance aqui, o quê? Para quê, né? Nem sei o que é isso. Não vi nada de valor para mim. Tem muita coisa legal. Eu sempre falo do pessoal da Curve, né? Que é um app que funciona na Europa. Aqui tem um também que ele faz isso também. De lá de Minas Gerais. Eu tenho que lembrar o nome agora. Mas faz legal. Isso. Essa dinâmica do Open Finance vai começar a permitir isso, né? Então, por exemplo, Danilo fez uma compra com um cartão de crédito, chegou lá, afinal, né, a hora de chorar ali, fechou a fatura, vamos ter que pagar. Aí você pode olhar e falar, putz, essas compras que eu fiz aqui no cartão, eu quero jogar para o débito num outro banco que eu tenho. E joga. Isso aqui que ficou da fatura, eu quero pegar um empréstimo, eu vou pagar mais barato do que se eu deixar entrar no rotativo do cartão de crédito. Né? Então, se o cliente tem que pensar tudo isso, a maioria das pessoas não tem um nível de conhecimento financeiro, né, tão sofisticado. E os bancos têm isso, né? E podem. E eu acho que aqui tem um espaço de valor e para melhorar, né, obviamente, o relacionamento com os clientes e posicionar os bancos de uma forma muito mais consultiva, muito mais interativa, muito mais valiosa, né, na vida do cliente. Né? Então, poder, de fato, ajudar o cliente a cuidar da vida financeira. Na primeira conversa que eu tive
com o Gabriel sobre eu falei um pouco sobre isso, né? Que é, poxa, eu gostaria que, em última instância, né, no limite ali, ó, cuida da minha vida financeira, banco. Eu vou trabalhar, tal, minha renda é essa, eu tenho esses investimentos aqui, ou eu quero ter um investimento assim, me ajuda, né? Como é que eu faço esse dinheiro trabalhar a meu favor? E, por exemplo, vi alguns insights, né? Falar, ó, poxa, tem esse mundo do Open Data, né? Para além do Open Finance, é tão rico, né? De repente você fala, muito poxa, dado, né? fala, pô, Danilo, você compra isso aqui todo mês, cara. Você está gastando tanto. Se você mudar o lugar onde você compra, você vai economizar X. Tipo, o dado está lá, já existe isso em algum lugar, só que não está conectado. Inteligência, né? Porque isso, se a gente para e pensa, né? As Big Techs, elas já meio que fazem isso, né? Quando a gente tá usando ali um Instagram da vida, eu tô numa fase que eu tô comprando coisas que eu nem tava, assim, eu tava afim delas, mas não assim, mas não com plano para que eu fosse a adquirir aquilo, mas ele coloca para mim 1, 2, 3, 5 vezes e fala, cara, eu quero isso daqui. Você vai lá e compra, e assim, é uma compra que ela acaba sendo útil, mas assim, a gente acaba sendo levado pelas grandes empresas, né? Então, o banco ele tem esse dado também, só que ele tem esse dado mais por uma perspectiva um pouco diferente, né? Tem muita oportunidade nesse sentido, muita oportunidade. Dá para melhorar muito a vida dos clientes, mas tem um pouco da realidade fria, né? Que é isso tudo que a gente falou aqui envolve desenvolvimento de produtos digitais, que em última instância é o desenvolvimento de software. E eu acho que não só o Brasil, né? O mundo inteiro, como uma indústria, a média ainda é muito ruim. Né? Sim, com certeza. Ainda é muito caro desenvolver software, ainda é pouco previsível o resultado. Manter também é super difícil. Manter é difícil e fazer tudo isso conectado de forma estreita como estratégia de negócio é mais difícil ainda. Então, essa fluidez, né, de ter uma ideia e transformar aquilo num produto que funciona. E para as grandes organizações o desafio é dobrado, né? Porque é ter uma ideia, transformar aquilo numa coisa que funciona e, ao mesmo tempo, manter todo o resto funcionando, né? Um legado de 80 anos, né? Produtos e serviços que estão ali que precisam permanecer funcionando e, ao mesmo tempo, incorporar essas novidades de forma rápida não é trivial. Quando a gente fala de inovação, tem aqueles três Hs, né? Que você faz coisas diferentes, mas você investe dinheiro nisso, mas não muito, porque você sabe que ali vai ter alto risco. Tem o H2 que você investe um pouco menos, mas para coisas novas que já estão sendo usadas por outras instituições grandes e o H1, se não me engano, ou o 3 é aquele que você deixa, você faz o básico e faz assim, aquilo que está feito precisa ficar no ar sempre. Então, você até que inova ali, mas sempre pensando que não pode haver risco, né? Mas eu acho que as instituições precisam estar olhando para esses 3 Hs, porque senão ela vai estar olhando muito para aquilo que ela já tem hoje, mas já está entrando IA, o Web3 e outras coisas que ela pode utilizar, isso pode agregar valor para ela e ela acaba deixando esse bonde passar, né? Acho que essa é um pouco da perversidade da realidade hoje, né? Você precisa se desenvolver e garantir que você é competente em todos esses pilares. Em muitas frentes. Em muitas frentes. E não é trivial mesmo, mas garantir que você tenha uma estrutura o mais enxuta possível e uma capacidade de execução, né, boa, execução na construção e operação de software é fundamental. E eu acho que a indústria de tecnologia tem muito marketing. Né? E isso gera muita dispersão. Né? As pessoas acabam se desconectando do objetivo final. Né? A gente, por exemplo, a gente fala. No final das contas, é software que você vai construir e operar. Ou você vai contratar e operar. E aquilo precisa estar conectado com a sua estratégia. No final do dia, é isso. Se você não consegue deixar isso funcionando bem, de pé, tudo isso pode gerar, todo o resto pode gerar dispersão, né? Por exemplo, as pessoas estão falando muito de inteligência artificial de novo, né?
Mas como é que eu pratico isso de forma efetiva e conectada com a minha estratégia? Né? E tem uma série de preocupações por trás disso. Né? E o mais importante é como é que eu garanto que eu não vou ter, ao longo do tempo, várias vitórias vazias, né? Que eu gerei um output, né? Gerei uma saída, criei um produto, mas que, de fato, não ativou o valor. E o valor pode ser tangível ou intangível. E, muitas vezes, as organizações investem muita grana, constroem coisas, colocam de pé, colocam falam no ar. que estão usando aquilo, né? Falam para falar que está usando, ou porque faz parte do ego, né? Do time ali que quer usar aquela tecnologia e colocar no currículo. Mas o quanto aquilo, de fato, né? Ajudou a organização a transformar em valor, é questionável, né? Então, acho que essa é uma preocupação importante. E o mundo da tecnologia, né, assim como a nossa vida, é assim, né? Então, por exemplo, se você tem alguns objetivos, né? Eu quero me casar, quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero poder fazer uma viagem, eu quero poder ter um bom relacionamento com a minha família, né? Básico, meus pais ali. Se você tentar fazer isso, uma coisa de cada vez, você vai passar a vida inteira tentando ter uma família boa. Exatamente. Você vai ter que, de alguma forma, paralelizar tudo, isso e organizar como você dá atenção para isso e, ao mesmo tempo, ser fiel, né, ao que você entende que é importante. Poxa, se as coisas estão funcionando ou não estão, e se não estão, tomar as ações necessárias para corrigir. Não é trivial, né? A gente falou bastante aqui do que pode ser feito com Open Finance. Acho que ainda pode ser feito. Muitas coisas podem ser feitas, com certeza. Acho que o campo das oportunidades é gigantesco né? Muito pouco explorado. Agora, transformar isso em realidade não é trivial. E eu acho que poucas organizações conectam essas duas coisas. Sim, isso é algo bem difícil mesmo. A gente acabou falando de IA, né? Eu queria entender se você entende que IA pode ser uma coisa que pode ajudar a gente para fazer com que o Open Finance trate esses dados um pouco melhor, ou não, ou se a gente está olhando para a IA como se fosse uma espécie de bala de prata, sendo que não é. Porque teve uma época, um tempo atrás, que eu estava tentando fazer um tipo de POC que seria assim: pô, se eu tenho os dados aqui na minha mão, eu faço uma ingestão deles de alguma forma, coloco um LLM ali que entenda aqueles dados e fala assim, cara, eu percebo que existem algumas tendências em cima desses seus gastos que não são boas, ou que você tá perdendo alguma oportunidade. Você acha que dá para a gente fazer isso, ou hoje existem mais riscos do que oportunidades para a gente? Eu acho que IA, com certeza. Parte desses casos de uso, né, desses cenários que a gente comentou, IA é um componente importante, né? Para entender os padrões, para gerar as recomendações, para correlacionar comportamento. Essa dinâmica, né, de olhar para o passado e tentar prever o futuro. E quando a gente está falando de olhar para o passado, é olhar para uma estrutura de dados gigantesca que humanamente você não vai conseguir fazer. E você pode automatizar usando alguns modelos de inteligência artificial e gerar essas sugestões do que você pode fazer. O mundo de recomendações no e-commerce é um pouco disso, né? Quando você entra na Amazon, se eu abrir a minha homepage da Amazon, é diferente da sua. É diferente das pessoas que estão olhando a gente aqui, que estão nos assistindo. E essa capacidade é habilitada por inteligência artificial. Agora, se isso vai representar sucesso ou não, de novo, depende de como você vai conectar isso na sua proposta de valor e transformar aquilo em algo tangível, né? Num valor tangível ou intangível para a sua organização. Então, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, assim como outras que já existem. Ela pode se tornar uma ferramenta que vai ser um diferencial, ou ela pode se juntar à nossa lista de objetos dourados lá. Então, poxa, agora eu tenho o meu DevOps, eu tenho o meu IA, eu tenho o meu microserviço, que tem o meu data mesh, tenho, sabe? GraphQL. O GraphQL, exato. Tem tudo isso, né? É igual criança, né? Eu estou usando isso só, mas não tô... mas de que forma isso de fato está conectado? E se você realmente está usando da forma adequada, porque é isso que a gente precisa tomar cuidado como tecnologistas, né? Não pode ser a tecnologia pela tecnologia, né? A gente tem um escritor que eu gosto, que é o Ibn Hewitt. Ele fala, né? Durante muito tempo a gente pode ser levado a pensar que a gente está no ramo de construir software. Mas a gente está no ramo de construir um negócio.
Sim, O com software é certeza. como a gente torna aquele negócio viável. Tangível. É muito importante a gente tomar esse cuidado, né? Mas eu vejo com muito bons olhos a parte de esse tema de inteligência artificial. Eu acho que ainda vai evoluir muito. E o grande desafio é, de novo, né? Como é que a gente conecta isso na nossa realidade? Porque senão o maior beneficiado com isso vai ser quem produz as ferramentas de IA, né? Sim, que vende ela super Vai ter caro, muita né? gente testando modelo que não vai servir para nada, Sim. né? E aí e depois tem os desdobramentos mais importantes, né? Que treinar modelos de IA é muito caro do ponto de vista computacional e isso gera um consumo de energia muito alto. Nem todas as regiões do mundo têm os seus data centers, né? Alimentados por energia limpa. Não, e isso até pra gente testar mesmo, porque eu já fiz alguns testes em casa, assim, tipo, com alguns LLMs open source. Pelo amor de Deus, é muito lento, cara. Lento Tipo e assim, é caro. você tem que ter máquinas muito grandes, né, com muita RAM, com bastante disco, e aí acaba sendo meio que não é útil você ter aquilo ali, né? Porque ele traz ali um certo valor, só que sim, o custo disso é gigante, né? Total. Não é viável, né? Exato. E aí tem essa preocupação com o meio ambiente mesmo, né? De sustentabilidade. A indústria de tecnologia já representa uma parcela importante da produção de carbono, né? No mundo inteiro. E tecnologias como o IA contribuem muito para isso, né? E tendem a contribuir muito mais. O consumo computacional para você treinar um modelo é muito alto. E aí, assim, o Brasil é alimentado né, a maior parte por hidrelétricas, né? Mas tem regiões no mundo que ainda a energia é por carvão, né? Ou outras fontes, né? Não renováveis. Então, é uma preocupação importante, né? Ter essa responsabilidade. Fora a parte também de ética, né? Que você fala de dados, né? Tem muita parte de ética envolvida, né? Com certeza. Toda essa responsabilidade com o uso da tecnologia, de novo, né? É igual, são várias pistas de preocupação. Percebe que se tornar uma liderança, né, de tecnologia, é olhar para isso. Você precisa olhar para isso tudo. Não é trivial. Né? E fazer tudo isso bem é mais difícil ainda. Impossível. Puxado, Cris. E aí, falando também sobre essas tecnologias mais novas, eu tenho tido um certo interesse em Web3, porque a gente está vendo que está vindo com muita força. Eu achei que não ia virar assim, porque eu acho que no ano passado eu percebi que estava tendo muita crítica até mesmo sobre essa questão de sustentabilidade em cima delas, né? Só que como o Web3 tem um grande leque ali de tecnologias, algumas delas estão sendo bastante usadas. A gente está vendo alguns casos aqui no Banco Central, e eu vi essa semana que o novo RG ele vai ser feito em cima de blockchain também, acho que eu vi hoje. Então a gente está vendo que essas tecnologias elas estão vindo, estão criando um novo paradigma para a gente, né, que é técnico, porque a gente cresceu pensando em uma web 2.0 com as empresas ali que são donas dos servers e tal. E a gente está indo por um caminho muito, muito diferente. Assim, tem algumas coisas que acabam sendo iguais, porque eu já vi que tem bastante API para a gente poder chegar ali na Web3, mas é um contexto muito novo. Você acha que isso é uma coisa que está vindo para ficar? Você acha que a gente já tem que estar lendo sobre isso, estudando? Precisa dar um pouco mais de tempo, talvez? Eu acho que eu vou te desapontar nessa, Danilo. Eu não sou entusiasta. Como eu falei, né, a tecnologia ela se tornou um negócio muito rentável. E ter uma pauta grande dentro do mercado, do mundo de tecnologia, é muito rentável. A minha sensação se o Web3 fosse algo relevante, já teria mostrado o valor até esse momento. Porque já está aí há alguns anos já. A sensação que eu tenho, assim como o blockchain, eu via a IBM, por exemplo, falando muito de blockchain. Metaverso. Falando muito, lembro do Watson, né, que era a inteligência artificial, do Watson, falando muito, tentando... E a sensação que eu tinha era de que era um esforço de muito marketing. E quando eu olhava para a tecnologia, eu sentia que era
sabe, uma solução em busca de um problema. Uhum. Os problemas que se propunham a ser resolvidos, outras tecnologias resolviam melhor. Uhum. E a rigor já estava resolvido, né? Principalmente os temas de blockchain. Uhum. Me preocupa muito. Assim, eu vejo, respeito, vejo que tem pessoas que, né, existe um mercado. vivem, né, Uhum. desse meio, mas assim, a gente pode falar, por exemplo, eu posso resolver um problema com blockchain e falar que eu resolvi com blockchain, e posso resolver de N outras maneiras, mais eficientes. Escala, por exemplo, sempre foi um problema de blockchain. Uhum. E aí fica batendo nessa tecla, né? Poxa, por que a gente já não parte para uma outra tecnologia que vai resolver da mesma forma e vai manter os mesmos benefícios que o blockchain se propõe a trazer? Uhum. Né? Enfim, não sei. Eu fico com essa sensação. Uhum. Ficava com essa sensação. E eu vi alguns cases assim de blockchain e eu ficava pensando, poxa, mas isso dá para fazer sem blockchain. E o blockchain não está garantindo nada de fato. Essa conexão entre o digital e o mundo real não é trivial. E não é o blockchain que vai resolver. E aí... Tanto não sei. Eu acho que esse ponto dá para a gente olhar assim, porque tem muitas empresas que elas estavam investindo bastante dinheiro, mas elas estão agora parando um pouco, porque como o crédito está caro, como eu sempre falo, tipo... Estou percebendo que não vale tanto a pena você testar algo que pode ser que dê certo ou não, sendo que tem algo que já tá dando mais certo, né? E eu acho que talvez seja por isso que a gente está vendo tantas iniciativas utilizando IA, porque a IA, por mais que seja caro e tenha todos esses pontos que a gente trouxe, você consegue já agregar um certo valor com ela. Então, eu já fiz alguns treinos de alguns dados e assim, eu posso olhar para um tipo assim de tabela com 50 linhas, ou eu posso pôr todos esses dados ali dentro de um LLM e eu peço para ele o insight que eu preciso ter em cima de 3 linhas. E ele traz esse ponto para mim. Então, isso é uma coisa que eu tenho visto que está acontecendo nas últimas semanas, quer dizer, nesses últimos meses. IA está ficando mais em evidência. Claro que tem muito disso que você falou de... É um assunto que está na moda e tal. Mas também parece que agrega valor de um jeito mais rápido, talvez, e atinge algumas dores que existem, né? Que às vezes você precisa tirar um insight de um dado sem ter que ler tudo, sem ter que fazer aquele processamento utilizando banco de dados e código no Java e mostra isso em um dashboard. O IA é um tema que está aí há muito tempo e acho que agora o poder computacional permite que os benefícios de IA sejam extraídos. Eu acho super tranquilo. E, como eu falei, eu sou super advogo e acho que a gente tem que usar cada vez mais, encaixar nos nossos produtos e serviços IA. Acho que vai melhorar muito o funcionamento, a dinâmica, a experiência dos produtos, a produtividade das pessoas, né? Acesso e fazer a digestão de algumas informações. Acho que acelera muito. Acho que não exclui o senso crítico. Então, você poder olhar uma resposta de um chat GPT e interpretar aquilo e dizer, puxa, isso aqui não faz sentido. E acontece. Sim. Né? É uma ferramenta, Bastante. tem problemas, acontece bastante. Então, toda a tecnologia eu sou super favorável. Acho que são super bem-vindas. Mas no caso do blockchain especificamente, eu não sei se é um viés que eu adquiri, eu não sei o que é. Fico com essa sensação, né? Sempre me deixou essa sensação de ser uma solução procurando um problema, sabe? E toda a dinâmica que se monta em torno do tema é muito complexo, né? é muito complexo. E no final das contas é um pouco disso, né? Eu vejo isso, né? Tecnologia é um meio, né? Um contexto muito rentável hoje. E as pessoas entendem isso. Principalmente as pessoas que não são de tecnologia. Tanto é que elas fazem vídeos sobre isso, né? Ensinam, fazem cursos sobre como utilizar IA, sendo que a gente já tem como a gente fazer testes
sem ter que ter essa parte técnica. Né? Sério. Cria uma conta ali no OpenAI e testa. Né? Eu acho que é um pouco disso. E aí cabe as pessoas, né, terem esse senso crítico. Essa é a minha opinião. Eu posso estar errado. Posso me arrepender amargamente. E tudo bem. Acontece, né? Mas a minha experiência em torno desse tema me leva a pensar isso. Né? Mas e essas iniciativas que estão sendo tocadas ali pelo Banco Central? Como você enxerga elas? Eu acho que vão esbarrar nos mesmos problemas. Né? Então, fala, poxa, tem o real digital. Pô, bacana, mas aí vai usar em alguns casos onde a escala não é um problema. Entendi. Entendi. Você está de novo com uma solução e aí encontrou-se um problema. E aí a pergunta é, poderia resolver com outras tecnologias que não o blockchain? Poderia. A verdade é que poderia. Sempre que eu vejo uma arquitetura ali de blockchain, eu penso assim, cara, que podia ter ali um API Gateway no meio, podia ter... Exato, você está correto. Eu tenho outros paralelos. Compara a arquitetura de um blockchain com o Git, por exemplo. Um GitHub. Sim. Um Git lá. Um sistema de gestão de versionamento distribuído. Né? Sim. Curioso. Acho que está aí, né? Nisso, Agora, enfim, minha humilde opinião, né? Mas, sim. Assim, você percebe que essa dinâmica, né, essa movimentação do mercado em torno de um tema, né, de criar um tema, é muito forte, é muito poderoso. Né? A gente teve um exemplo claro com o metaverso no ano passado, né, que era um assunto que, sei lá, você estava andando de Uber, eles estavam lá falando disso. Você estava em um estádio vendo o jogo, mas o jogo daqui a um tempo vai ser no metaverso. E aí, quando a Meta falou que não ia mais investir dinheiro nisso, o assunto morreu. Assim. Tem poucas empresas que falam disso, eu vejo que elas já estão meio que fora da curva ali. Elas falam que vão criar um metaverso hoje, e eu acho isso muito estranho, porque assim, o mercado inteiro saiu dessa já, parece, mas era um assunto que, sei lá, 8 meses atrás estava lá no alto, assim, né? Tinha empresa falando que tinha que criar, que estava colocando bilhões de dólares ali e tal. De novo, né? A gente tem que olhar qual que é a tecnologia por trás, né? Como é que aquilo está funcionando. Eu gosto muito do modelo que a Apple adota, né? Se você pegar o Apple, é o Vision Pro, né? Vision Pro. Eles não falam em nenhum momento de metaverso durante a apresentação do produto. Né? Você pega toda a apresentação da Apple de produtos, eles não falam nenhuma vez IA, inteligência artificial. Não fala. Porque não é o que é relevante de verdade, a não ser que você queira vender isso. Mas eles trazem o que aquele produto agrega de valor, né, para a gente. O benefício. Né? Qual que é o benefício? Porque a não ser que você queira vender isso, isso não é relevante. Para o usuário final, para a pessoa que vai usar aquilo, se é IA, se é um modelo X, modelo Y, a técnica A, a técnica B, é pouco relevante. A não ser que você queira vender isso. Mas aí, porque quem as quer pessoas vender isso... querem criar um mercado. Né? Quanto mais pessoas entram... Se uma empresa, né, que está começando agora, né, que tem um negócio que nem consegue, de fato, né, gerar dados suficientes para se beneficiar com modelos de inteligência artificial suficientemente relevantes, começa a olhar uma apresentação dessa, fala, todo mundo está falando de IA, todo mundo fala, cara, eu tenho que fazer isso também. Se eu não fizer isso, eu estou fora da festa. Né? Então, acho que esse critério, né, de saber interpretar o que faz sentido e o que não faz, e o que faz sentido, como faz sentido, é muito importante. E muitas organizações, grandes inclusive, acabam entrando na onda do marketing. Sim, compram um marketing bonito. Porque aí também entra ali o Gartner, né? Entra aqueles guias ali que falam que você tem que usar isso daqui, e às vezes não, né? Às vezes você tem que ter uma análise crítica de entender se aquela tecnologia agrega valor ou não. Mas isso eu acho que é um tipo de visão que vem de a gente ser da parte de a arquitetura, né? Porque
quando a gente trabalha com isso, a gente pega qualquer aplicação que chega para a gente fala assim, tá, eu vou falar, ela atende esse caso de uso, mas ela tem esse custo. E eu acho que talvez as áreas de negócio, e até mesmo o dev, ele olha um assunto novo e ele quer aquilo, ele quer mexer com aquilo. Tipo, eu preciso colocar isso aqui no código. Preciso de alguma forma, ter algum passo aqui dessa minha API que, em vez de eu bater no banco de dados para que esse dado possa aparecer, é a IA que faz isso para mim. Né? Eu acho que às vezes é isso também. A gente tem esse crivo de olhar e falar assim, não, eu vou ver se isso aqui vai ser algo útil mesmo ou não. Né? E acontece o tempo todo, com várias técnicas e tecnologias. Tem sempre aquela da moda. Enfim, acho que tem um pouco disso, né? Tentar tomar cuidado. Aí você vê esse lance de que você falou de microserviços, né? Aí você olha uma solução assim, fala, poxa, esse negócio aqui vai ser usado por 10 pessoas, uma vez por ano. Precisa ser um microserviço? Tem 10 APIzinhas ali feitas, né? Exato. E aí, ainda que você entenda que, putz, tudo bem, faz sentido ser microserviço. Aí quando você vai olhar a implementação, um monte de funcionalidade sem um domínio muito bem recortado, né, muito bem definido, e aí uma complexidade gigantesca de integração para gerar um resultado mínimo. E aí você fala, poxa, aí fica caro para implementar, fica caro para dar manutenção. Quando vai rodar na infraestrutura, são vários containers rodando. Kubernetes. Aí a galera tem que estar replicado. Aí você fala, poxa, precisa. Acho que falta um pouco disso. Acho que os times precisam tomar cuidado com isso. Né? Acho que tinha um colega que falava, né, o molho vai ficar mais caro que o peixe. Né? E muitas vezes fica mesmo. Você não consegue justificar porque você tem um custo tão grande de infraestrutura cloud, por exemplo, que não é barato. E aí falando de custo, né? Custo passa a ser uma característica de arquitetura, né? Sempre foi, né? Mas nunca com tanto destaque. Né? Rodar uma solução numa infraestrutura tradicional, né? Que você ia lá, comprava a máquina e deixava rodando, aquela aquisição de infraestrutura, ela vai se amortizar ao longo do tempo, mas é aquilo ali. Na cloud, não. Você está pagando o tempo todo. Né? E por mais que você tenha um modelo de escalabilidade, se você desenha uma solução com uma preocupação de custo muito forte, o resultado final desse desenho vai ser Se você desenha uma solução sem preocupação nenhuma com custo, é outra coisa. O desenho vai ser diferente, com certeza. E eu acho que tem algumas organizações começando a entender isso agora, né, na própria pele. Então, esse é um ponto que eu queria ouvir de você, porque eu tenho visto muita empresa que está parando de utilizar cloud, né? Eu acho que eu te mandei já até alguns links disso, que eu acho meio bizarro assim, mas acho que esse ano mesmo eu vi uns 3 ou 4 grandes casos assim de grandes empresas que foram para cloud ou que já desde a concepção dessas empresas sempre foram cloud, né? Sei lá, 5, 6 anos atrás, e estão passando por um processo de falar assim, não, cloud é muito caro, eu preciso sair dela. E aí são empresas que estão utilizando agora, elas estão falando assim, eu vou ter o meu próprio server, aquele hack em casa aqui. E assim, eu não acho que esse caminho seja o mais certo, mas aí eu quero entender qual é a sua visão em cima desse ponto. Né? Eu acho que é um pouco disso, né? De você não ter esse senso crítico, né? De interpretar, poxa, o que faz sentido, o que não faz sentido está numa infraestrutura de cloud, e daquilo que faz sentido ir para uma infra de cloud, com qual desenho eu levo? Né? E olhar, poxa, para essas aplicações que são de emissão crítica, elas estão organizadas de uma forma que vai ter o menor consumo possível, né? E como é que eu sei qual é o menor consumo possível? Aí volta o lance das métricas, né? De ter uma métrica clara, um SLA. É o consumo que vai me permitir atender o meu SLA sem comprometer a minha operação. Não preciso de nada além disso, mas 99,9% das empresas não tem um SLA claro para os seus principais serviços. É aquele modelo, não, tem que estar disponível sempre. Nem o Google está disponível sempre, nem a Amazon, nem a Microsoft. Né? Ninguém é 100%. Ou eles têm métricas que estão elas têm um vínculo muito forte com a questão ali do suporte até o N3, só que a área de produtos, ela não vê esse ponto, né? Ela não vê como que
como que a infraestrutura daquele produto ela está acontecendo, né? Isso é uma coisa que eu acho que precisa ter. O time de business precisa entender como que o TI entrega o dado, né? Tipo, o que está acontecendo nele, né? Se ele está bem, se ele está ficando de pé ou não, né? Isso é fundamental, né? É uma preocupação com a operação. Eu acho que é uma conversa mal estruturada na maioria das organizações, né? Mas, de fato, né? Quando a gente fala desses indicadores, performance, por exemplo, disponibilidade, latência, né? O tempo de resposta ali, são métricas do produto. E a gente avançou muito nesse sentido no Bradesco, né? Sim. Quando a Carol falou, poxa, performance é experiência. Ela conectou, né? A nossa preocupação com performance, ela está diretamente relacionada à preocupação com experiência. Mas essas conversas nunca aconteceram na mesma sala e precisam acontecer. Quando eu falo das pessoas de tecnologia, né? Elas precisam ter um lugar na mesa, mas não é só um lugar na mesa, precisa ter voz dentro da mesa de negócios, né? Quando eu olho para um produto, né, pegando aqui como referência o próprio Marty Kagan, né, um produto precisa ter sempre uma liderança tripartida, né? O modelo ideal. Uma liderança de negócio, uma liderança de tecnologia e uma liderança de design. Design no contexto mais amplo, né, de experiência. A pessoa que está preocupada com a forma como o cliente vai experimentar, vai usar aquele produto, de que forma o cliente, né, extrai valor daquele produto. Então, essas são preocupações. Essas três lideranças precisam estar o tempo todo junto. E as métricas dos três precisam estar lá. Tá? Então, tem as métricas de tecnologia, tem as métricas de negócio e as métricas de experiência. Uma influencia a outra. Perdão. Uma métrica influencia a outra. E não dá para ser sucesso só um funcionando. E o que a gente percebe é muito isso, né? Cada um cuida do seu, mas ninguém olha o todo, né? Não adianta eu ter uma super execução de tecnologia se eu não consigo capturar ou medir como aquele produto está gerando valor. E vice-versa, né? Não adianta ter um baita produto de tecnologia, de negócio, se, quando eu olho para a tecnologia, o custo de infraestrutura está explodindo, está roubando toda a margem do meu produto. E aí o time de experiência não consegue dizer de forma clara qual é a expectativa daquele cliente com relação à disponibilidade, à performance. Né? Percebe? As coisas estão correlacionadas. Sempre andam juntas. Né? Sempre andam juntas. Né? E aí você fala, não, operação, infraestrutura é problema da não TI. Não é. É como o seu produto está funcionando, né? É uma coisa. Isso precisa, idealmente, né? As organizações mais maduras têm isso muito claro. E eu acho que as organizações, de modo geral, começam a despertar para isso. Né? E não é um tema novo, né? Faz tempo, né, que esse conceito já existe, mas praticar isso ainda é raro, por incrível que pareça, né? Teve alguns papos que eu tive ali no Bradesco mesmo depois que você saiu, foi uma experiência muito legal que tinha algumas pessoas que elas eram de negócio, elas vinham atrás de mim para entender por que a gente tinha aquelas métricas, né? Então, eu sei que eu tenho aqui um produto, eu estou olhando para ele e você falou que a gente tem que olhar se a disponibilidade dele está dentro de um certo padrão. Como que eu sei que essa métrica como eu sei de onde essa métrica vem? E aí eram papos muito legais porque assim, eu acho que essa ponte que a gente fez ali de explicar conceitos técnicos para um time de business é uma experiência que a gente precisava ter mais em mais empresas. E isso foi um ganho que eu tive ali muito grande de saber trazer as métricas para dentro de casa, né? Porque às vezes elas sempre foram algo muito técnico, né? Não, você tem que colocar ali um Dyna 3, tem que olhar todas as métricas, elas têm que ficar verdinhas e pronto, é isso. Só que aí o cara de business fala assim, mas e aí, para que eu quero isso? Isso é real, tá? Virou anedota, mas é real. Teve um dia lá numa organização X que usa o Dynatrace, né? Eu estava olhando o dashboard, né? Aquela colmeia, né? Com vários componentes, tudo verdinho, e tinha um vermelho, né? Poxa, que estranho, né? Aí eu fui lá clicar ali, o vermelho que estava fora era o API Gateway.
Meu Deus, só isso. Ou seja, está totalmente fora de contexto, né? Aquela representação não está retratando a realidade, né? Deveria estar tudo vermelho. Sim. Né? Ou pelo menos um alerta, né? Importante para o time. E não é o que acontecia. E aí fui conversar com o time de negócios para perguntar, né? O que vocês acham do Dynatrace? Né? Porque o time de tecnologia vendia aquilo como um sucesso. Não, Instalamos, estamos usando. Sucesso, funciona bem para caramba. Saiu no site lá um textinho. O time de negócio adora. Aí eu fui falar com o time de negócio, o que você acha do Dynatrace? Eu nem entendo o que eu é não isso, uso né? aquilo. Por que você não usa? Não entendo nada, não serve para nada. Então, sendo que ali tem dados que são super ricos para eles. Exato. Né? E aí, depois que a gente fez o trabalho de vamos contextualizar o Dynatrace para o time de negócio, depois que a gente fez isso, poxa, melhorou muito a percepção do time de negócio com relação às métricas do Dynatrace. E aí a gente começou a perceber o time de negócio acessando o Dynatrace com frequência, com elas, né? tentando entender. Eles mesmos olhavam e falavam, poxa, essa métrica não está legal. E a discussão era pautada nos indicadores e não nas percepções. E aí esse ponto é bem interessante, porque aí o time de business que ele leva a régua técnica, né? Porque ele faz com que o time técnico vá atrás de objetivos de business, né? Exatamente. E não só de ficar aquele número ficar verde porque tem ali aquele certo limite, né? Exato. E de novo, tem um exemplo que eu gosto de fazer, que é a parte de experiência conectada com tecnologia. Quando a gente fala de SLA, poxa, você tem o SLA lá, sei lá, 99,9% de disponibilidade. Esse 0,1% de indisponibilidade, tecnicamente, ele é uma coisa só. Né? Pouco importa quando vai acontecer. Você tem 0,1 para ficar fora. É o seu error budget, né? Quanto você pode queimar de problemas, né? De indisponibilidade. Só que para o negócio tem muita diferença. Com certeza. Se você ficar 0,1% indisponível, né? Na Black Friday. Ao meio-dia, na Black Friday, por exemplo, ou ao meio-dia, no quinto dia útil, no caso do mercado financeiro, é um baita impacto. Você vai impactar muitas pessoas. Né? E se você fizer isso na madrugada de sábado para domingo, ficar indisponível 0,1% do tempo, provavelmente você vai impactar poucas pessoas, ou ninguém. Mas isso é chato, hein? Sempre que eu vou usar algum aplicativo de banco ali entre meia-noite e umas 2 da manhã, tá sempre fora. Mas depois eu te explico por que isso. Não, a gente sabe agora, né? Porque como a gente tá lá dentro, mas, pô, é chato, cara. Porque às vezes você tem que fazer um Pix e não dá para fazer. Esses dias eu fui acessar a fatura do cartão, era meia-noite e 1. Falei, não, será que vai dar? Não deu. Não, tem bancos que têm isso melhor resolvido. Então. Tem outros que não. É difícil. Tem um ponto que eu queria saber também de você, né? Que o tempo já tá indo ali aqui mais para o fim. É muito interessante a gente poder entender. Eu acho que o bate-papo hoje inteiro aqui ele foi muito de uma perspectiva de como um executivo enxerga algumas coisas que estão acontecendo aqui no mercado. E uma dessas visões que eu acho que seria interessante ouvir seria sobre a questão dos modelos de atuação que a gente tem hoje aqui no mercado, né? Porque durante na pandemia a gente foi muito para um contexto de atuar de casa, então teve ganhos, teve algumas coisas que foram um pouco ruins, mas a gente acredita que foi uma experiência muito boa a gente poder atuar de casa, mesmo pessoas que não eram técnicas, né, que eram ali de business, elas poderem ter uma atuação de casa, poder ter ali uma qualidade de vida e tal. Só que agora que a gente está tendo os casos ali de Covid perto do zero, a gente está tendo agora a volta, né? Então, tem empresas que estão ficando de casa ainda, tem empresas que fazem isso de acordo com o cargo, tem empresas que estão 100% presencial. E eu queria entender qual é a sua perspectiva sobre isso, se você entende que hoje as pessoas atuarem de casa têm um impacto nas entregas que são feitas, se cada empresa tem um caso de uso, né, que não se adequa a ter que atuar de casa ou não, tipo, como é que você enxerga isso, esse ponto?
Eu acho que os dois modelos podem funcionar para algumas atividades. Trabalho remoto tem seu espaço, o trabalho presencial também tem seu espaço. O que eu acredito, né? Eu acho que vou talvez fugir aqui da média, mas eu acredito que o trabalho presencial ele é importante. A troca de experiência entre as pessoas, algumas dinâmicas, né, presenciais são, na minha experiência, tá? Eu já participei de dinâmicas online e dinâmicas presenciais. As dinâmicas presenciais, elas tendem a promover trocas mais ricas. A interação presencial ela é mais eficiente, mais efetiva, na minha opinião. Para o engajamento do time, para a riqueza das discussões, para a dinâmica, né, de interações. O mundo remoto, ele funciona. Se você não tem alternativa, ele funciona. Mas se você tiver um time trabalhando remotamente e outro time trabalhando presencialmente, a tendência, dependendo do modelo como você trabalha, é que o time presencial seja mais produtivo, mais integrado. Agora, acho que não tem certo e errado, né? Acho que dá para misturar, por exemplo, poxa, ficar 1 ou 2 dias trabalhando de casa, mas ter 2, 3 dias no escritório, eu acho que é um modelo que funciona bem. E, de novo, né? Se você tem atividades que uma pessoa pode executar de forma remota, sem ter muita interação, ou com uma interação diminuída ali, né? Ok, tudo bem. Para algumas atividades, acho que essa interação mais intensa é importante estar essa relação presencial. É diferente. Eu sempre lembro de quando a gente estava ali no Bradesco, né? Tinha lousas e lousas que a gente desenhava de ideias e coisas. Porque quando você está de casa, você pode também abrir ali um Miro e tal, só que é diferente. não é igual, né? Não é igual. E aí falha a rede, né? Às vezes fica fora. E aí você não sabe quando você pode falar, porque tem alguém falando. E aí, quando a gente fala, a voz ela passa por cima, então às vezes a pessoa ela nem ouve. Tem alguns pontos que acaba sendo bom mesmo a gente estar ali no presencial para poder ter essa interação um pouco maior. Né? Assim, pode ser coincidência da minha experiência, mas as interações e as conversas mais ricas eu tive presencialmente. Remoto funciona? Acho que para alguns temas funciona. Mas não tem comparação, na minha opinião. Né? Acho que não é... Não, acho que não. Acho que é um assunto que a gente tem que falar porque, lógico, tem prós e contras, né? Então, tem a questão de, igual, a pessoa que mora longe tem uma experiência super difícil para que ela possa chegar ali. Então, existe uma troca que ela tem que fazer. Ela precisa avaliar se vale a pena ela pegar 2, 3 horas de trem para poder estar ali presencial, se aquilo que vai acontecer ali é um ganho que vai ter, né? Mas eu acho que é muito disso. Por uma perspectiva executiva, as trocas, quando a gente está presencialmente, elas são mais ricas. Só que a pessoa que vai fazer isso, né, que vai ter que estar ali pelo dia a dia, ela tem que avaliar se isso é uma coisa que vale a pena para ela, né? Então, total. Organizações que são que são mais maduras do ponto de vista de gestão e são boas de produtos digitais estão retornando. Né? A Amazon anunciou recentemente, né, que um plano de demissão voluntária para os profissionais que não estão, né, nos hubs, né? Estão próximos dos escritórios. E eu acho que é natural. Cara. Eu sempre em tecnologia, desde que a internet é a internet, né, desde as épocas do Log Me In, né, sempre existiu o trabalho remoto. Trabalho de desenvolvimento é possível fazer, tecnicamente. Né? Mas trabalho de liderança, de discussão executiva... definição de arquitetura é muito mais difícil. Dá para fazer? Dá para fazer. É muito menos produtivo, eu acho. Minha opinião. Faz sentido. Bom, a gente está bem aqui perto do fim, mas antes de a gente acabar, eu queria perguntar 2 coisas. Eu queria saber antes se você
tem alguma dica de livro, alguma coisa que Uhum. você está lendo, um vídeo, ou até mesmo uma banda que você está escutando, alguma coisa que você queira dar aqui pra gente de dica, pra gente colocar depois Cara, o link aqui, né, para que a gente possa ler e tal, tá. ou ver. Cara, eu escuto tanta música, cara. A minha playlist é uma é bem Uma eclética, é uma loucura. bagunça. É. Eu tenho escutado bastante Black Coffee, que é um DJ, Não produtor. conheço. Black Não. Coffee, é muito bom. O Kei Tranada, é um produtor também muito bom. Uhum. Pamelosa, minha esposa. Ah, que legal. Pamelosa, vocês podem seguir, é muito Show. boa. Eu gosto muito, ultimamente tenho escutado bastante Nipsey Hussle, né, que é um rapper de Los Angeles, que infelizmente faleceu há pouco tempo. Putz. Eu gosto muito do Kendrick Ah, Lamar. incrível. Você viu que ele vem pra cá esse ano, né? É, Só que já parece que não tem ingresso, mas acabou em horas. Nossa. putz, cara incrível, cara, muito bom. Tem um show dele na Apple, acho que é na Apple, ou na Amazon. Em algum Acho que é desses na Apple. streamings. É. Incrível, cara, animal, cara, o show, cara, é muito bom. Eu vou ver depois. Putz, eu gosto muito de música, cara, escuto demais. Que mais? Nas, Clássico, né? cara, ele lançou um disco novo, Caramba, Magic sério? 2, muito bom. Tem uma música com 50 Cent, animal. Caramba, aí sim. De livro, bom, acho que eu recomendo os livros do Marty Kagan, Inspired, Empowered, acho que é fundamental. De arquitetura, os fundamentos de arquitetura de software que você tem, do Neil, né, do Neil Ford e do Mark Richards. Tem o The Hard Parts, né? E tem um outro que eu não lembro o nome, sempre esqueço. Fundamentals. Fundamentals, eu tenho esse daí. O The Hard Part é legal também, mas o Fundamentals é melhor, eu acho melhor. E é mais importante. Se tiver que escolher entre um, Tem que ter. pega o fundamento O primeiro. fundamento. Tem um muito bom para quem é para os líderes técnicos, para as pessoas de liderança técnica, né, que é o The Elegant Puzzle. Esqueci o autor agora. É uma capa preto e branca, assim. É incrível. É de um ex-líder técnico do Stripe. Caramba. Nossa, É muito então, bom. Vale a pena. É um compilado animal, assim, cara. Muito bom. O livro é muito bem escrito. Depois ele escreveu um outro, que é o Staff Engineer, mas esse, acho que esse dá para pular. Poxa, cara, tem um que eu tô lendo que é muito bom, que é o Edge. EDGE, Edge. Que é uma provocação ao safe. Né? Caramba, Então, bom, hein? Se você quer de fato extrair o valor da agilidade, você não tem que jogar safe, né? Jogar, né, segura ali, né? Fazer o quadradinho. Cara, você tem que estar no edge, né? No limite, né? No limite da transformação. E ele mostra um pouco de como organizar os times, né? De como definir os objetivos. É bem legal. Caramba, com certeza eu vou esquecer algum bom. Putz, os tradicionais, né? Team Topologies, Accelerate. Acho que esses são mais triviais ali. Sempre. DDD, Measure What Matters, que pra galera que gosta dos OKRs aí. É bom ler as referências, né? Conectar com as referências. Com certeza. Acho que é isso, cara. Deixa eu ver. Eu gosto muito do Gregor Hope. Sei, nossa, cara é um The cara incrível. Architect Elevator é muito bom. Eu sempre sigo ele, quando ele posta alguma coisa eu já leio, porque ontem eu vi um post dele conversando com o Mark Richards, eu acho. Eu fiquei, caramba, imagina isso, cara. Você num bar com os dois. Imagina o Mark Richards, a Rebecca Parsons, Entra no bar. a Jamak, né? Jamak Degani. Meu Deus. A Rebecca Parsons. Deve sair cada coisa dessas Putz, conversas. é bom, cara. Meu Vai Deus. render, a conversa vai render. Show. Mas Beleza. cara, acho que é isso. De livros, música, eu escuto muita música, de verdade. Não, mas ótimo. Agora a gente vai ter várias músicas pra gente ouvir, né? Pra gente entender qual é esse seu gosto musical, né? A gente já viu que tem bastante rap, mas pra poder entender um pouco mais ele a fundo, né? Mas acho que é isso, Cris. Valeu muito pela sua presença aqui. Acho que a gente sabe que é sempre difícil para um executivo parar um tempo ali para poder ouvir a gente e também para que fale, né, sobre as coisas que passam aí em sua mente. Você quer falar alguma coisa? Tem alguma vaga aberta lá? Tem alguma coisa que você A queira? gente está organizando as vagas, mas em breve a gente vai começar a contratação.
bom saber. Mas não, putz, queria primeiro parabenizar pela iniciativa, é incrível, acho que a gente precisa muito disso, dessa representatividade. Um prazer estar aqui, conta comigo, de verdade, o que eu puder fazer, cara, estou à disposição. É isso então, valeu pessoal, até a próxima e fiquem aí, eu indico que vocês escutem as faixas que ele passou pra gente. Tchau, tchau.